Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre técnicas e materiais de obturação. Praticamente é a última aula que nós vamos ter em relação a conceitos práticos e técnicos, né? É a aula que envolve a finalização do tratamento endodôntico, tá? Então vocês já tiveram a parte de abertura coronária, a parte de instrumentação, mecânica, química, medicação que nós conversamos na semana passada e agora a gente vai aprender a fechar esse canal. A obturação ela vai envolver as técnicas e os materiais. De maneira geral, essa fase do tratamento ela tem como objetivo criar um selamento hermético apical completo ao longo da extensão do sistema de canais radiculares, desde a abertura coronária até a terminação apical. Esse selamento é importante que ele seja também tridimensional, a fim de preencher todas as áreas criadas pela modelagem durante a instrumentação. O material utilizado para a obturação, ele deve promover um selamento compatível em termos físicos, químicos e biológicos, prevenindo assim a ação de agentes injuriantes aos tecidos periapicais. Deve impedir que novos micro-organismos ocupem a região dos canais radiculares, deve evitar a estagnação de líquidos e também, sempre que possível, permitir condições para que ocorra o reparo da região periapical. Ou seja, a fase de obturação ela é extremamente decisiva para que a gente consiga ter um sucesso na nossa terapia endodôntica. Existem alguns fatores que vão interferir no momento da obturação. Por exemplo, certas condições em que se estiverem presentes, inviabilizam a execução dessa técnica. Nós devemos avaliar os seguintes fatores: sinais e sintomas do nosso paciente. Então, por exemplo, se o meu paciente retornou com dor, edema de face, fístula ainda presente, ou ele retornou com o curativo aberto há mais de 15 dias, né? Paciente está sentindo bastante dor, o dente foi todo contaminado, ainda tem presença de pus. Então, são condições que não me permitem fazer o que eu tinha programado, que seria a finalização do tratamento, tá? Outro fator é o estado do tecido pulpar e perirradicular. Então, vamos supor que o paciente ele retornou, o dente estava fechadinho com a restauração provisória adaptada, porém, na hora que você remove o curativo e você lava, seca, você percebe que ainda existe exudato ali dentro daquele dente, tanto quanto sangue, pus, ou você vai fazer a secagem do canal com um cone de papel e o cone ele não sai seco, né? Sai um cone com sujeira ou sai um pouco de sangramento. Também são condições que não permitem o fechamento do canal radicular naquele momento, né? E outra situação e outro fator que deve ser avaliado antes da gente decidir optar pela obturação é o grau de dificuldade e colaboração do meu paciente. Geralmente, esse fator ele está mais associado quando o profissional ele está com o intuito de fazer tudo em uma sessão só, né? Então, assim, você já abriu, você já limpou, já instrumentou. Provavelmente você já está com o seu paciente há uns 40 minutos, quase uma hora. Na hora de chegar para obturar, você precisa avaliar quanto tempo eu vou demorar para finalizar esse dente. O meu paciente já está cansado, a abertura bucal dele está limitada, ele está querendo ir no banheiro, né? Como é que ele tá? Ele tá passando bem? Porque dependendo do tempo que já transcorreu, às vezes a anestesia já está passando também, né? E o paciente pode sentir um pouco de desconforto nessa próxima fase. Então, são algumas condições que você precisa avaliar antes de tomar essa decisão de fechar o dente. Quando é um canal único, a gente ainda consegue fazer a obturação um pouco mais rápido, né? Agora, quando você está lidando com 2, 3, 4 canais, ela exige um tempo a mais.
né? E o profissional precisa estar com esse tempo também, não é só o paciente que precisa estar disposto. Se você tem paciente te esperando na recepção, se você está atrasado, não adianta você querer fazer tudo rápido de uma vez só, porque não vai dar certo, né? Então, também é um fator que precisa ser avaliado, tá? A colaboração do paciente, a disposição do seu paciente e o seu tempo, a sua cabeça, como é que você tá, né? Então, a gente precisa estar bem para a gente fazer a obturação, ela é a fase final, né? Então, se você não executar ela bem, tudo que você fez até então vai ser perdido, tá bom? Existem alguns questionamentos que cercam essa fase da obturação. E vocês vão ouvir muito falar sobre isso, principalmente quem seguir essa área da endo, porque são questionamentos que sempre são levantados e discutidos dentro da literatura, tá? Não é uma coisa que eu vou estar cobrando de vocês, até porque é um assunto um pouco mais para aperfeiçoamento e especialização, a gente vai seguir o padrão, né? Mas eu preciso que vocês saibam e conheçam, porque às vezes vocês vão olhar um raio-x ou alguma situação clínica e não vão estar entendendo por que o colega agiu daquela maneira, tá? Então, assim, os principais questionamentos relacionados a essa fase de obturação envolvem dois conceitos, né? Que é a questão de fazer o tratamento em sessão única ou múltipla, né? E aí a gente tem o outro questionamento que ele está relacionado à extensão da obturação, né? Se essa obturação ela pode se estender um pouco além do ápice, formando o que a gente chama de puff apical, ou ela deve respeitar o comprimento de trabalho e ficar dentro dos tecidos e ficar dentro do ápice radicular do dente, né? Então, assim, todos esses questionamentos, eles são levantados e eles levam a discussões que estão baseadas nas condições pulpares e perirradiculares e também na sintomatologia e condição do nosso paciente. Pensando em termos de sessão única ou sessão múltipla, né, para a gente abordar esse tipo de conduta, a gente precisa ter em mente aquela questão novamente de tecido pulpar vivo e tecido pulpar necrosado, né? Então, basicamente, o que a gente encontra na literatura seria de que quando a gente tem uma condição de polpa viva, né, inflamada, sem estar necrosada, sem ter lesão, né? Então, como a gente vai ter uma quantidade menor de micro-organismos e esses micro-organismos, eles são mais fáceis de serem controlados e muitas vezes eles nem chegaram a contaminar toda a região periapical, somente às vezes fizeram uma contaminação parcial dessa polpa, a gente consegue, dentro dessas condições, como são micro-organismos menos patogênicos, realizar o tratamento em uma sessão única, porque a gente consegue condições assépticas e ausência de contaminação em uma sessão única, tá? Até porque, o que eles falam? Que hoje em dia a gente tem muitos instrumentos, né, principalmente insertos ultrassônicos, que permitem com que eu limpe melhor o meu canal e da mesma forma que eu consigo limpar melhor, eu consigo fazer isso de uma forma mais rápida. Então, por isso, dentro dessas condições, existem os autores que defendem a realização do tratamento de canal em uma sessão só, né? Outro ponto até que eles discutem e usam como forma de defesa é que é mais garantido para o sucesso até do tratamento que o paciente finalize aquele canal em uma sessão só do que ele vá para casa com um curativo e corra o risco de haver alguma infiltração ou quebra desse curativo e, consequentemente, contaminação com o meio externo. E quando ele voltar para mim, eu vou ter perdido toda a limpeza que eu fiz e vou ter que refazer antes de obturar, tá? Então, os autores que defendem essa parte da sessão única, eles relacionam essa condição de polpa viva, né? Micro-organismos menos patogênicos e que talvez o fato do paciente ir embora com o curativo traria mais riscos de contaminação do que se a gente fechasse o dente numa mesma sessão, tá?
Existe o caso de tecido pulpar necrosado. Como a gente já discutiu, quando a gente tem ou não tem lesão, só o fato da polpa estar necrosada, a gente já está lidando com micro-organismos mais patogênicos, né? Micro-organismos que invadiram o canal radicular como um todo. E não é tão simples de fazer essa descontaminação como no caso de uma polpa viva, tá? Porém, existem algumas situações, tá? Como periodontite apical crônica, abscesso periapical crônico, otite condensante, que os autores defendem a realização desse tratamento em sessão única, tá? Da mesma forma, a gente encontra que em certas situações isso realmente não pode ser feito, que seriam situações onde a gente tem um abscesso periapical agudo, né? Onde eu tenho edema de face, presença de fístula, pus, supuração. Então, são casos onde a gente não consegue um secamento do canal. E aí, nessas condições, os autores falam que isso inviabiliza o tratamento em uma sessão única. A gente precisaria entrar com uma medicação para controle das bactérias, né? E aí, nessa situação, não se aplicaria a sessão única, tá? Porém, a gente encontra, sim, já há mais de 20 anos, autores que, mesmo nessas condições críticas, realizam um tratamento em uma sessão só. Então, assim, é uma coisa que varia muito de profissional para profissional. Existe a variação de conduta, variação de técnica e a própria experiência, tá? Eu, particularmente, tá, sou a favor dos curativos e das sessões múltiplas, tá? Pelo menos 2, né? Porque, assim, é um contato que você tem com o seu paciente. Eu, Jéssica, sinto um respaldo melhor em ver o paciente depois que eu atendi a primeira vez para ver se ele melhorou ou não, né? Se ele sentiu dor ou não. Então, vocês vão perceber que essa questão, se você faz em uma sessão ou 2 sessões, vai muito do profissional. Claro que a gente sabe que tem paciente que é representante, que é caminhoneiro, que viaja muito, que você sabe que vai te dar trabalho para quando voltar e às vezes vai demorar para voltar e quando volta, volta sem o curativo, você perde o que você tinha feito. Então, daí tem algumas situações que a gente pondera, sim, e considera o tratamento em uma sessão única, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, assim, não precisa ter pressa para fazer o tratamento de canal, ainda mais para quem está começando, né? Então, sempre avaliar aqueles fatores que nós já discutimos, sinais e sintomas do paciente, as condições do tecido pulpar, né? E principalmente o seu tempo, a sua condição psicológica, se você está ou não cansado, e a condição do nosso paciente. O que ele quer? O que ele prefere, né? Não que ele vai determinar o que você vai fazer, mas pergunte para ele como ele está, se ele está cansado ou não. Tratamento de canal a gente sabe que geralmente é demorado, né? Então lembrem-se que você tem ali uma pessoa que está com a boca aberta, com o isolamento já faz um tempo, tá certo, pessoal? Então, quando nós vamos obturar? Após o procedimento de limpeza e modelamento, quando o canal pode ser secado e o paciente não apresentar dor ou edema. Não adianta o paciente voltar para você falando que está com dor e você fechar. E aí, como é que você vai ter segurança sabendo se aquilo vai piorar ou não? Então, é isso que eu falo da questão de sessões múltiplas ou não. Né? Então, para você profissional, é uma segurança maior você o quê? Finalizar o tratamento quando o paciente chegar e você fala assim, doutora, melhorou, não tô sentindo mais nada, tá tudo bem, né? É bem melhor, né? Então, a gente vai avaliar sempre o grau de dificuldade do tratamento, além das condições sistêmicas e psicológicas de cada paciente. E aquilo que eu já comentei com vocês, se existir presença de exudato oriundo do canal, né, o canal não conseguir ser seco, o cone de papel ele não tiver sequinho na hora que você for fazer o toalete final e a secagem, né, isso inviabiliza, tá, pessoal? Então, assim, frente a essas condições, o que eu recomendo para vocês que estão começando, que ainda vão ter
a experiência clínica de vocês, não fechar, tá? Faz troca de curativo, manda o paciente vir de novo para vocês evitarem problemas, dor de cabeça, paciente te ligando, né? E reagudecimento de casos, tá bom? A extensão da obturação é outro fator que é bastante questionado em relação a essa fase de obturação, né? Que a gente tinha comentado. Então, a importância do controle da extensão da obturação, ela está relacionada se vai ou não expor materiais obturadores para o meio perirradicular. De acordo com os princípios clínicos e biológicos, a instrumentação ela não deve se estender para além do forame apical, que é aquilo que a gente já viu e por isso que a gente treina tanto a questão do comprimento de trabalho e por isso que a gente bate tanto pé em cima do comprimento de trabalho, né? Que deve ficar sempre 1 milímetro aquém do ápice radiográfico, tanto para a polpa viva quanto para a polpa necrosada, né? A gente comentou até que no caso de polpa necrosada, o comprimento real do dente ele pode ser igual ao comprimento de trabalho, mas nunca ser além, né? Nunca ir a mais do ápice radiográfico. Casos de sobreobturação revelaram histopatológico com alterações inflamatórias, e isso é certo, tá? O que acontece? Por que tem essa discussão, então, se já se entende, né, que biologicamente é melhor que fique tudo preservado dentro do canal radicular? Porque principalmente nos casos de necrose, quando a gente tem lesão periapical e a gente tem uma perca daquela constricção que a gente chama de limite CDC, pode acontecer, tá? Um pequeno extravasamento para além da região do ápice, né? Então, existe um certo limite de extravasamento que a gente até tolera, mas não como muitos autores, eles justificam esse extravasamento como, nossa, é sinal que limpou bem, chegou na região de delta apical, fez uma irrigação ativa. Tudo que é estranho ao corpo na região perirradicular vai causar uma certa inflamação e o seu paciente ele pode sentir um desconforto em relação a isso sim, tá? Porém, né, eles justificam dessa forma. Existe um limite de extravasamento que é aceito, que seria o caso da última foto, né? A gente percebe que é um extravasamento somente de cimento. Como a grande maioria dos cimentos que a gente usa hoje em dia, eles são biológicos e reparadores, com o passar do tempo, o próprio organismo vai reabsorver esse puff apical que formou ali, tá? Porém, o que acontece? Se eu tenho um extravasamento de gutapercha, de cone, eu preciso preservar meu paciente por um longo período de tempo, porque eu posso ter um problema em relação a esse cone, porque a gutapercha, ela não tem as mesmas propriedades biológicas igual o cimento. Ela não vai ser reparadora e ela não vai ser regenerada, né? Pelo contrário, ela pode inflamar a região e uma lesão periapical pode surgir por conta desse extravasamento. Então, assim, sempre obedeçam o comprimento de trabalho de vocês, executem um batente de uma forma eficiente. Para quê? Para que a gente evite esse tipo de extravasamento, tá? Por quê? Porque são em mínimas quantidades que ele é aceito, né? E mesmo assim, às vezes, quando acontece em mínimas quantidades e quando é só cimento, o paciente pode retornar para você com dor, tá? Principalmente dor à mastigação, tá bom, gente? Então, quanto à extensão da obturação, é melhor a gente trabalhar dentro daquilo que a gente realmente aprendeu, tá? Aqui eu já não vou deixar tanto ao gosto de vocês, tá? Eu já vou estabelecer aqui, assim, trabalhem dentro do comprimento de trabalho, para não terem problema, tá joia? Antes da gente iniciar a nossa obturação, é extremamente importante a gente fazer a remoção da smear layer. Eu acho que o professor Marcelo já comentou com vocês um pouco a respeito dela, né? A gente já falou um pouco sobre o EDTA na semana passada como medicamento. Então, essa lama dentinária que se forma em decorrência de todo o processo de instrumentação
né? Ela é uma camada amorfa e irregular, repleta de materiais orgânicos pulpares e debris dentinários que vão se acumular nas paredes dos canais como resultado da instrumentação que foi feita, né? O ponto positivo dessa lama que se forma é que ela atua como uma barreira física, impedindo com que os micro-organismos eles adentrem no interior dos túbulos dentinários. Então, de certo modo, ela é importante para evitar essa invasão dos micro-organismos dentro dos túbulos dentinários. Porém, quando ela está presente, ela interfere na adesão e penetração de cimento nos túbulos dentinários e também, como ela interfere nessa adesão, ela está associada a microinfiltrações. Então, o que se preconiza? Que a remoção da smear layer, ela deve anteceder o momento da obturação. Ou igual nós vimos na semana passada, ela deve anteceder a aplicação da medicação de hidróxido de cálcio, tá? Se ela for feita antes, a gente pode ter que os micro-organismos vão invadir a região dos túbulos dentinários, tá? Então, o que a gente preconiza? Remoção da lama dentinária, que é o que a gente chama de toalete final, com EDTA 17% durante 1 a 5 minutos antes da obturação dos canais radiculares. Fazendo isso, a gente vai ter uma melhor adaptação dos materiais obturadores às paredes radiculares, penetração dos cimentos em vários níveis, né? Tentando a gente fazer aquela obturação tridimensional e redução de até 60% das infiltrações bacterianas, independente do tipo de cimento utilizado, ok? Ali na foto a gente consegue ver antes da utilização do EDTA, né? Então, toda a lama dentinária a gente percebe que ela é uma barreira física mesmo, né? Que fica sobre os túbulos dentinários. E na segunda foto, após a utilização do EDTA, a gente consegue ver certinho os túbulos dentinários. Existem hoje, como eu já comentei com você, vários insertos ultrassônicos, né? Vários instrumentos e técnicas que permitem com que a gente limpe melhor de uma forma mais rápida o nosso sistema de canais radiculares. Da mesma forma que a solução irrigadora ela pode ser agitada, não sei se o professor Marcelo comentou isso com vocês, o EDTA é uma solução que também pode ser agitada e os estudos mostram que ocorre uma potencialização da sua ação, né? Quando isso é feito. Então, essa agitação ela pode ser feita utilizando vários tipos de instrumentos, desde uma lentulo, né, até um inserto ultrassônico, como é esse caso da Irrisonic, que é uma ponta de ultrassom que a gente insere, né? Como o caso da EasyClean, que é um inserto plástico pré-fabricado, que pode ser esterilizado por algumas vezes, né? E a XP Clean da MK Live também, que é um tipo de lima que é acoplada no micromotor, igual a lentulo, podem fazer esse movimento de agitação e limpeza do EDTA e da solução irrigadora também, tá? Então, no vídeo, vocês vão ver depois, ele não vai rodar aqui agora por conta da gravação, tá? Então, na apresentação em PowerPoint, vocês podem estar olhando o poder e a eficiência, né, da gente agitar essa solução e como que ela limpa bem. Então, a gente tem uma qualidade de limpeza muito melhor quando a gente faz essa agitação. Existe um protocolo de agitação, né? Eles falam que devem ser feitos 3 ciclos de 30 segundos de agitação de EDTA. Feito isso, é feita irrigação, aspiração e troca do EDTA. Repete 3 vezes esse ciclo de 30 segundos e finaliza com uma irrigação com solução de soro fisiológico. E aí você faz a secagem do canal e aí ele tá pronto para fazer a obturação, tá bom? Bom, finalizamos essa parte, né? Essa parte de objetivos dos materiais obturadores, né? Levantei alguns questionamentos com vocês a respeito de seção múltipla, seção única e a extensão da nossa obturação, né?
E preparamos o nosso canal com o toalete final para poder, então, finalizar com a obturação. Os materiais obturadores, eles são materiais biologicamente aceitáveis, utilizados para o preenchimento dos espaços do sistema de canais radiculares, com o objetivo principal de impedir a troca de fluidos entre o interior e o exterior radicular, e, se possível, serem estimulantes na reparação tecidual perirradicular. De maneira geral, os materiais obturadores eles vão estar classificados e divididos de duas formas. Os materiais em estados sólidos, que vai envolver a gutta-percha, os cones de gutta-percha, e os materiais em estado plástico ou semissólido, que envolve os tipos de cimento, tá? Então, a gente vai ter gutta-percha de vários tipos, tá? Recoberta com resina, recoberta com hidróxido de cálcio, com iodofórmio, recoberta com ionômero de vidro, né? E antigamente a gente utilizava o que? Cone de prata, tá? A gutta-percha com hidróxido de cálcio e com iodofórmio são substâncias que foram adicionadas à gutta-percha convencional a fim de se tentar potencializar ou criar características antimicrobianas nesse produto, tá? Então, existe, né, guta com hidróxido de cálcio, com iodofórmio, também com outro tipo de materiais que eles estão tentando inserir para dar mais propriedade para a guta, mas ainda não existe a comprovação de eficiência em relação à adição dessas substâncias, tá bom? E os cimentos, a gente vai ver que existem cimentos à base de diversas substâncias, ok? Bom, quais são os requisitos para um material obturador ideal? Então, no começo da apresentação, a gente falou que esse material ele precisa ser físico-químico e biologicamente compatível, né, com os tecidos periapicais e perirradiculares. Em relação às propriedades físico-químicas, nós temos que o material ele precisa ter facilidade de inserção, ser plástico no momento da inserção e depois que você inseriu no canal, ele se tornar sólido posteriormente. Propiciar um bom tempo de trabalho e também um bom tempo de presa, né? Ou seja, você precisa ter um bom tempo para conseguir manipular e inserir ele no canal, ele não pode demorar tanto para tomar presa assim também, né? E também não pode endurecer tão rápido. Possibilitar o melhor selamento possível do canal radicular, não deve sofrer contrações e nem ser permeável, possuir bom escoamento, boa viscosidade e aderência, não deve ser solubilizado no interior do canal radicular, possuir um pH próximo ao neutro ou alcalino, ser radiopaco e de fácil remoção, caso a gente tenha algum problema e precisa fazer uma reintervenção, não manchar as estruturas dentais. E quanto às propriedades biológicas, deve apresentar boa tolerância tecidual, ser reabsorvido no periápice quando extravasado, tá? Então, em casos de puff apical, né, onde a gente tem extravasamento, ser reabsorvido. Estimular ou permitir a deposição de tecido mineralizado a nível foraminal, ter ação antimicrobiana, não desencadear resposta imune dos tecidos periapicais e não ser mutagênico ou carcinogênico. Então, a partir disso, a gente vai discutir alguns desses materiais, tá? Falando em materiais sólidos, né, materiais principais, a gente vai discutir os cones de prata e os cones de guta, tá? Os cones de prata hoje não se aplica mais, mas ainda é comum, às vezes, um paciente ou outro, você olhar no raio-x ou olhar na boca dele e ver que ele tem obturação de cone de prata, tá? Então, era um material do tipo sólido, muito utilizado, e a sua rigidez proporcionava fácil aplicação, além de permitir um controle mais previsível da extensão da obturação. No entanto, era incapaz de preencher irregularidades, né? Então, a gente pensando na anatomia complexa que a gente tem no sistema radicular, com um cone de prata, que é rígido, a gente não consegue preencher canal lateral, canal acessório, né? Então, essas irregularidades, elas ficavam vazias.
e quando em contato com fluidos ou saliva, o cone ele sofria corrosão. Além disso, tem toda a questão do manchamento, tanto da estrutura dentária, quanto da própria mucosa, tá? Que era provocada pelos cones. Então, hoje não se utiliza mais. Elas vão ser vendidas, tá? As gutas, elas podem ser vendidas tanto como cone acessório, que daí eles não são padronizados, né? Como cones principais, respeitando a mesma padronização das limas, né? Então, eles vão lá de 15 até 140, com 0,02 de conicidade. Aqui, a gente tem o Active GP, que é um sistema de obturação utilizado nos Estados Unidos, onde o cone de guta ele é revestido por um ionômero de vidro. E o tamanho desses cones, eles são todos verificados a laser, diferente do que acontece no Brasil, onde eles são feitos e enrolados à mão. Então, a ponta dos cones, elas não são tão precisas, como no caso desse Active C, onde elas são verificadas a laser, tá? Então, aqui a gente tem um ajuste mais preciso. Outro sistema é o Resilion, onde o sistema de obturação, ele vai ser a base de resina, tá? Também ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Como ele é a base de resina, ele vai envolver um condicionamento das paredes do canal com um primer, seguido da aplicação da resina, e a ponta de papel, compactação e fotopolimerização, tá? No Resilion, eles formam como se fosse um monobloco, tá? A vantagem, menos fratura radicular e menor infiltração coronária. Aqui no Active GP, por ser revestido com ionômero, o grande problema é caso você precisa intervir ou para fazer a remoção da obturação, ou no caso se você precisa fazer um preparo papino, tá? Então, aqui nessa situação do Active GP fica bem complicado devido ao fato de ser ionômero de vidro. No Resilion nem tanto, tá bom? Em relação aos cimentos obturadores, o que é importante a gente saber? A importância deles, tá? Então, selamento do espaço entre a parede dentinária e a interface do material obturador principal, que é o cone, né? Então, o cimento ele vai estar preenchendo esse meio de campo, né? Preenche em lacunas e irregularidades dos canais principais, laterais, acessórios e espaços entre os cones de guta, né? E para isso, tá? Para que a gente consiga fazer isso, a gente utiliza a compactação lateral. O cimento, ele permite, tá? Que o selamento, ele se aproxime do ideal, né? Ele se aproxime daquele aspecto tridimensional, preenchimento de irregularidades que a gente precisa, tá? Ele pode ser, tá? Cimento à base de óxido de zinco e eugenol, cimento à base de hidróxido de cálcio, cimento à base de ionômero de vidro, cimento resinoso e cimentos biocerâmicos. A gente vai discutir e dar um exemplo de cada um desses cimentos para vocês, tá? Deixa eu só achar aqui que eu tinha pesquisado o valor para vocês também, para ter uma noção. Aí, eu vou falando para vocês mais ou menos o valor de cada um desses cimentos, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o cimento à base de óxido de zinco e eugenol, tá? O principal exemplo dessa categoria de cimento é o Endofil, tá? A gente utiliza bastante. Foi o meu primeiro contato com o cimento obturador, foi o Endofil, tá? Quais são as vantagens? Cientificamente comprovado, seu sucesso a longo prazo, apresenta boa tolerância pelos tecidos periapicais, boa radiopacidade, bom escoamento e impermeabilidade. Porém, tem a questão do manchamento. Como ele é a base de óxido de zinco, se você não limpa direitinho a estrutura coronária depois da obturação, se você não corta o cone na proporção correta, o dente pode sofrer manchamento, pode ficar acinzentado, né? Aquele paciente que olha para você, sorri e fala assim, poxa vida, tratou o canal do central.
né? Além disso, ele tem um tempo de presa lento, então ele demora um pouco para endurecer, em torno de 20 minutos, né? Falta de adesão e solubilidade, tá? É composto por pó e líquido e você faz a manipulação utilizando uma placa de vidro, tá? Isso independente, tá, gente? Para qualquer tipo de cimento, placa de vidro, espátula metálica estéreo, beleza? E aí a proporção que vocês vão utilizar, a gente vai ver depois, mas não é igual no ionômero de vidro, por exemplo, onde a gente usa uma porção certinha, né? É uma coisa meio que a olho, até a gente conseguir uma mistura homogênea com uma espessura de fio de 2 centímetros. Esse é o ponto ideal de qualquer tipo de cimento obturador, tá? O endofil, mais uma vantagem importante, é o custo. Custo-benefício excelente, tá? Então, em torno aí de R$50, rende bastante, né? A gente tem esse cimento, tá? A única coisa, quando utilizar, limpar muito bem e cortar muito bem os cones, pra gente não ter a questão do manchamento, tá? Ou, se possível, em dentes anteriores, evitar o uso desse cimento, beleza? O outro cimento que a gente utiliza bastante também, acho que com certeza alguns de vocês já teve contato com ele, já conhece, são os cimentos à base de hidróxido de cálcio, que é o caso do Sealer 26, que a gente usa bastante aqui no Brasil, né? E o Celapex, que é muito utilizado nos Estados Unidos, tá? Preço, tá? Então, o Sealer 26, ele tá custando em torno de uns R$85. Custo-benefício é bom, tá? Em termos de propriedade, ele é um pouco melhor do que o endofil, com certeza, até porque a questão do manchamento ela é um pouco mais preservada, né? Ele tem a adição do hidróxido de cálcio, né? Então, assim, ele é um cimento um pouco melhorado. Em termos de radiopacidade, também é melhor do que o endofil, tá? Proporciona uma radiopacidade melhor no raio-x final, né? Que é o nosso retrato, nosso tratamento. Então, infelizmente, muitas pessoas julgam o tratamento só olhando o raio-x final, né? Então, ele dá uma visão mais bonita do tratamento no final, né? Na imagem final. Foram desenvolvidos com finalidade terapêutica, atividade antimicrobiana e capacidade de selamento adequada. Potencial sementogênico e osteogênico não foram evidenciados, apesar de ser a base de hidróxido de cálcio. E não existe um cimento composto exclusivamente de hidróxido de cálcio, ou seja, existem outros componentes também na sua composição. Os cimentos de ionômero de vidro, então a gente entra aqui, né, como vantagem, adesividade dentinária boa, por ser ionômero de vidro, selamento apical e coronário adequado e biocompatível. Desvantagem, sua dureza e insolubilidade tornam o retratamento e o preparo de espaço para pino mais difíceis, que é na mesma coisa do Active GP, onde os cones são revestidos por ionômero de vidro, é a mesma desvantagem, a mesma dificuldade encontrada, tá? Além disso, é um cimento bem caro, tá? Ele custa em torno de R$370 a caixinha, apesar que ele dura bastante, mas mesmo assim a gente tem outras opções, né, como o Sealer 26, por exemplo, que me dá uma condição de trabalho tão boa quanto e num custo mais acessível, né? Os cimentos resinosos, gente, delícia de trabalhar, tá? H+ é sensacional, já usei, sempre tenho ele no consultório, porque ele é um cimento com qualidades melhoradas e a radiopacidade dele fica perfeita, tá? Então, assim, quando que eu uso o H+? Quando eu tive alguma complicação no meu tratamento, tá? Quando eu tive, por exemplo, fratura de instrumento, principalmente fratura de instrumento. Por quê? Porque ele mimetiza bem, ele consegue envolver bem o instrumento fraturado e muitas vezes fica até imperceptível na obturação final, tá? Então, a radiopacidade desse material é excelente. São antimicrobianos, têm uma boa adesão, longo tempo de trabalho, facilidade de manipulação e muito boa capacidade de selamento.
na forma de pasta e catalisador. Então, são duas bisnaguinhas, né? A única desvantagem é que é tipo hidróxido de cálcio pasta. Às vezes você vai apertando, apertando e rasga, daí faz uma meleca. Então, isso eu colocaria como uma desvantagem do produto, tá? Além disso, né, como desvantagem, insolubilidade relativa em solventes, alguma toxicidade quando recém-manipulado e alguma solubilidade aos fluidos orais, tá? Na verdade, todos os tipos de cimento, antes deles serem manipulados, eles apresentam uma certa citotoxicidade. Após a manipulação, essa toxicidade ela é perdida, tá? Mas antes de serem manipulados, todos eles apresentam uma certa citotoxicidade. Independente do tipo de cimento, tá? Aí a outra opção também, né, de cimento resinoso é o H26, tá? Atualmente, o que a gente tem de melhor no mercado, tá? Em termos de propriedades, de facilidade de manipulação e inserção no canal, de propriedades biológicas, químicas e físicas, são os cimentos biocerâmicos, tá? Geralmente, eles se apresentam na forma de uma seringa pré-misturada, né? Com uma ponta intracanal calibrada que você insere lá dentro do canal, né? Dispensando o uso de placa, espátula e tudo mais. São cimentos hidrofílicos que utilizam a umidade do canal para completar a reação de endurecimento e não se contrai ao endurecer. São biocompatíveis e apresentam propriedades antimicrobianas durante a reação de endurecimento, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, o BioCealer da Angelus, tá? E o Sealer Plus da MK Live, tá? Grande desvantagem, gente, o preço, tá? O custo-benefício aqui é alto. Por quê? Porque eles não rendem, né? Como eles são essas seringas de ponta injetável, eles não rendem igual aos outros cimentos que a gente manipula. Geralmente é uso único, no máximo 2 vezes, dependendo da quantidade de canal que você está tratando, tá? São seringas de 0,5 gramas. O da Angelus, ele tá custando mais ou menos, tá? R$220. E o da MK Live, o Sealer Plus BC, em torno de 150, tá bom? Então, para você usar em um tratamento só, acaba ficando inviável, tá? Bom, e frente a todos esses tipos de cimentos que a gente tem, qual escolher? Né? O material sólido, que é o cone de guta, é mais fácil, é o que a gente tem hoje em dia. Né? O Resilium, o Active GP, eles são utilizados mais fora do país. O que a gente tem aqui são cones de guta principal e acessórios, né? Cone de prata não usa mais. Mas em relação aos cimentos, a gente tem realmente muitas opções, né? E frente a isso, o que a gente vai usar? Então, a escolha do cimento, ela deve ser feita levando em consideração as suas propriedades biológicas e físico-químicas. Todos esses que eu apresentei para vocês, eles têm propriedades biológicas e físico-químicas muito bem definidas, estabelecidas e discutidas e boas, né? Que a gente apresenta resultados a longo prazo satisfatórios, usando esses cimentos que eu passei para vocês. Então, é comum que o clínico, ele se acostume a usar um determinado cimento endodôntico. Com o tempo, ele vai conhecendo as suas propriedades, adquirindo prática em manipulação e generalizando sua aplicação para todos os tratamentos. Um cimento poderá ser empregado em todos os casos, tá? Você pode usar endofil para tudo, tá? Mas, em certas circunstâncias, a utilização de um cimento apropriado às condições clínicas do dente em tratamento poderia tornar o trabalho melhor e mais fácil, tá bom? Ou seja, existem determinadas situações em que você pode utilizar um outro tipo de cimento. Então, aquilo que eu comentei com vocês, que eu sempre tinha um H+ guardado. Não é que eu usava o H+ em todos os casos. Acho que eu não comentei o preço do H+ para vocês, né? Mas o H+ ele custa em torno de R$250. Dura bastante, tá? Mas assim, gostava de ter ele guardado, porque em determinados casos, onde eu precisava ter uma ação antimicrobiana melhor, onde eu tinha algum tipo de intercorrência, eu gostava de finalizar com ele, tá?
O Endofil eu usei mais durante a faculdade, então depois eu não usei mais. E o Sealer 26 era o meu outro cimento que eu sempre tinha, né? Para os casos de maneira geral, né? Agora vamos supor que vocês querem trabalhar com Endofil. Usem o Endofil Training com Endofil, mas daí de repente é interessante ter um Sealer 26 para fazer a obturação dos canais de dentes anteriores. É uma opção, né? Para evitar a questão do manchamento, tá? Outra coisa, eu não comentei com vocês porque são situações clínicas bem específicas que a gente utiliza, mas o MTA, ele é um cimento biocerâmico que ele é utilizado em caso de risogênese incompleta, para fazer cirurgia parendodôntica, onde a gente precisa fazer retroobturação. E ele é um cimento mais caro, tá? O MTA ele é um cimento mais caro, de uso único também, né? Que é utilizado em situações específicas também, tá? Então, assim, não é um cimento que você vai fazer qualquer caso, mas é um cimento que, se você precisar, ele tá ali para situações específicas, tá? Esses biocerâmicos são talvez fora da nossa realidade, mas se você, por exemplo, está fazendo canal de um paciente que tem dificuldade de abertura bucal, que já deu bastante trabalho para instrumentar, às vezes compensa aí você gastar um pouco mais, mas conseguir finalizar com excelência aquele tratamento de uma vez, né? Porque não tem manipulação, não precisa ficar inserindo um monte de cone, você leva a seringa, injeta e pronto, tá? Então, assim, são coisas que conforme vocês vão realizando o tratamento, vocês vão percebendo e vão optando, né, a conduta de vocês, tá? Isso vai dando a característica de cada profissional, tá bom, gente? Mas, de maneira geral, todos esses cimentos que a gente comentou, eles podem ser utilizados por vocês, tá bom? Bom, visto isso, a gente vai para a técnica de obturação propriamente dita, tá? Então, como fazer a obturação? Então, o objetivo da técnica é reunir a qualidade, né, com a praticidade, de acordo com as condições do canal em tratamento e o material que está sendo utilizado. Existem várias técnicas de obturação, da mesma forma que existem várias técnicas de instrumentação que a gente viu, né? Aqui a gente vai falar sobre a técnica de condensação lateral, que é, assim, padrão ouro, que é praticamente o que se utiliza hoje em dia e é o que todo mundo utiliza, e tem bons resultados e menor custo. Vamos comentar sobre a compactação com Max Padden, tá? E a técnica híbrida de Tagger, que ela associa a Max Padden à técnica de condensação lateral, tá bom? Então, a técnica de condensação é a mais utilizada mundialmente, apresenta menor custo e ótimos resultados. É indicada para a maioria das situações. As exceções são canais severamente curvos ou anormalmente conformados, ou aqueles com irregularidades grosseiras, como reabsorções internas. Vantagens dessa técnica: permite um maior controle do comprimento de trabalho, que é muito importante. Com o stop apical e com o uso cuidadoso do espaçador, a extensão do preenchimento com gutta percha é bem conduzida, né? E além disso, temos uma boa adaptação às paredes do canal, estabilidade dimensional positiva, ou seja, a chance da gente ter um extravasamento é muito menor, desde que a gente respeite o comprimento de trabalho e esteja sempre trabalhando com um cursor, o stop apical. Desvantagem: a obturação resultante consta em uma série de cones soldados pelo cimento, e assim não forma uma massa homogênea. A gente pode, não é que vai acontecer sempre, mas podem ter bolhas, tá? É muito importante, durante a técnica de obturação, um raio-x, tanto da prova do cone, quanto o raio-x após a inserção de todos os cones acessórios, para a gente avaliar se existem falhas ou não na técnica, né? Porque se a gente detecta alguma falha, a gente pode corrigir antes de finalizar e é muito mais fácil fazer essa correção nesse momento do que depois, tá? Quais são as etapas da técnica de condensação lateral? Tá. A gente finalizou o nosso tratamento, o nosso preparo químico-mecânico, já fizemos a remoção da restauração provisória, remoção do medicamento,
verificamos o comprimento de trabalho com a minha lima memória, fiz a minha irrigação com hipoclorito com o EDTA, finalizando o toalete final, sequei o canal com cone de papel absorvente, não veio nenhum exudato, o cone de papel está seco, sem sangramento, meu paciente está bem, sem edema, sem dor. O que a gente vai fazer? Iniciar a finalização do tratamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a seleção do cone principal, né? O nosso material sólido. Feito isso, a gente vai escolher um espaçador digital, que vai ser fundamental durante essa técnica de condensação lateral. Depois, nós vamos fazer a manipulação do nosso cimento e finalizar, então, com a obturação. A seleção do cone principal, tá? Então, como é que eu vou fazer a seleção desse cone? O cone principal, junto com o cimento, vai ser o responsável pela obturação do canal em profundidade. A escolha de um cone de guta com um diâmetro similar ao diâmetro cirúrgico do canal em sua porção apical é decisiva para que a gente tenha qualidade de obturação, além do que, gente, evitar o extravasamento, tá? Então, lembra que a gente comentou várias vezes a importância do batente? Batente é igual ao diâmetro cirúrgico. Para que a gente faz? Para servir como um receptáculo para os materiais obturadores, não é verdade? Então, e qual que é a lima que a gente utiliza na confecção do batente? A gente vai utilizar uma sequência de limas, mas a última lima que vai finalizar o meu batente não é a lima memória. Então, eu vou, nesse momento, recorrer à minha lima memória. Eu preciso lembrar qual foi a minha lima memória, tá? Então, dois fatores, eles vão ajudar na escolha do cone principal, né? O primeiro é esse que eu acabei de comentar com vocês, que é o calibre do último instrumento utilizado na confecção do batente, que é a lima memória, né? E aí, a outra coisa é o quê? Essa lima memória, ela tem que estar no meu comprimento de trabalho. Então, esse meu cone escolhido, né, baseado na minha lima memória, ele também vai ter que estar no meu comprimento de trabalho. Esse cone que eu escolhi, ele precisa atingir a extensão da instrumentação, ou seja, precisa ir até o meu comprimento de trabalho, não podendo passar e nem ficar aquém, tá? Então, não ultrapassar o limite quando pressionado apicalmente, ou seja, ele precisa chegar no comprimento de trabalho e se eu fizer uma pressãozinha, ele não pode descer mais, ele tem que ficar estabilizado, né? Parar sozinho no canal, ou seja, ele não pode ficar com folga dentro do canal, tá? Ele precisa ter uma certa resistência, mas também não pode sair com pressão, tá? Então, oferecer pequena resistência ao ser removido. Então, atingir a extensão da instrumentação, ou seja, atingir o comprimento de trabalho, não ultrapassar o limite do forame, o limite do comprimento de trabalho, se você fizer uma pressãozinha, não ficar dançando no canal e oferecer uma pequena resistência quando ser removido, tá? A gente sempre vai tentar correlacionar o número do cone principal com o número da minha lima memória, tá? Ou seja, se a minha lima memória foi a 30, o meu cone principal, o primeiro que eu vou testar vai ser o 30. Minha lima memória foi 45, o meu primeiro cone que eu vou testar vai ser o cone 45, tá? Porém, essa correlação, ela é subjetiva, tá? Até porque os cones, é aquilo que eu falei, eles têm uma conicidade de 0,2, eles são padronizados de acordo com as limas, os cones principais, porém, eles são todos confeccionados e enrolados à mão. Então, pode ser que às vezes isso não bata e a gente precisa dar um talento nesse cone, tá? Mas, assim, a percepção tátil do cirurgião dentista nesse momento é muito importante, tá? Por quê? Porque vocês vão ter que inserir, sentir se travou, sentir se na hora que sai
ele tem uma leve resistência, sentir se não ficou muito frouxo, ou sentir se ele não iria além do seu comprimento de trabalho. E tudo isso, gente, é tátil, é vocês quem vão estar determinando. Então, precisa estar prestando bastante atenção nesse momento, tá? Então, como eu comentei, como os cones eles são enrolados à mão, muitas vezes a gente precisa prepará-los, tá? E essa preparação, ela vai ser feita utilizando a régua calibradora, né? Então, a gente percebe que na pontinha do cone existem irregularidades. E mesmo eles sendo, tipo, igual nessa primeira imagem, todos 30, as pontas são totalmente diferentes, né? Então, antes da gente inserir eles no canal, a gente vai esterilizar eles em solução de hipoclorito. Então, joga os cones que você vai testar dentro do potinho com hipoclorito, deixa por 1 ou 2 minutos, tira e faz a calibração. Se usou uma lima 30, coloca lá na 30, na reguinha calibradora. Geralmente sobra uma ponta desse cone para fora que você corta com uma lâmina de bisturi, tá? Evitar usar tesoura, tá? Porque as lâminas da tesoura, elas vão esmagar essa parte do cone. E aí vai prejudicar vocês em relação à própria conformidade do cone, né? Então, não cortar com tesouro, usar sempre uma lâmina, tá bom? Preparado o cone, aí sim você vai fazer a prova desse cone no seu canal radicular. Você provou, sentiu uma certa estabilidade tátil, sentiu segurança tátil, que ele tá levemente travado, não tá descendo além do comprimento de trabalho, não tá folgado, você vai fazer um raio-x para comprovar se a adaptação tá legal, tá? Então, o cone ele tem que se encaixar certinho, igual tá na primeira imagem. Ele não pode passar igual tá na segunda e nem ficar travado aquém do seu comprimento de trabalho igual tá na terceira imagem, tá bom, gente? Se está tudo bem, o cone teve uma boa adaptação, tá? A gente separa esse cone, marca certinho o comprimento de trabalho dobrando a pinça ou cortando o cone, tá? Deixa ele lá de molho na solução de hipoclorito e vamos então preparar o cimento. Porém, se você teve uma adaptação inadequada ou passou ou você não conseguiu atingir o seu comprimento de trabalho com o cone, né? A gente vai precisar testar outros cones, de repente cones de menor conicidade, né? Ou se mesmo a gente testando outros cones, preparando outros cones, a gente ainda não conseguir atingir a adaptação ideal, a gente vai ter que fazer uma recapitulação do nosso batente, retornar no nosso preparo químico-mecânico, porque geralmente quando a gente não consegue encontrar o cone adequado, significa que a gente teve uma falha lá atrás, tá? Certo, cone escolhido, a adaptação tá ok, a gente vai escolher o nosso espaçador digital para fazer a condensação lateral, tá? A escolha desse espaçador digital vai depender muito do nosso cone principal e da nossa lima memória. Geralmente, eles estão associados e correspondem à mesma numeração, tá? Os espaçadores digitais, eles são instrumentos metálicos que lembram as limas, destinados a proporcionar espaços para a colocação dos cones secundários durante a obturação. São comercializados com cabos manuais e digitais em diferentes calibres. Apresentam forma cônica, com ponta aguda ou romba, tá? Então, eles não têm espiras, eles são lisos, tá? E eles podem ser de aço inoxidável ou de níquel titânio, para ser utilizados em canais curvos, tá bom? Então, qual que é a função deles? Criar um espaço para você conseguir inserir os cones acessórios dentro do canal junto com o cimento, tá? Então, é isso que ele faz. Você inseriu o seu cone principal, vai encaixar ele na parede, né, entre o cone e a parede lateral. Ele tem que atingir terço médio, tá? Pelo menos o terço médio, para daí você então conseguir inserir os demais cones. Isso é importante, tá, gente?
espaçador digital, ele nunca vai conseguir atingir o seu comprimento de trabalho, tá? Por quê? Porque quem atingiu o seu comprimento de trabalho foi o cone principal. Então, se o cone principal estiver bem encaixadinho, o espaçador digital ele não vai chegar até lá, tá? Ele vai ficar geralmente aí uns 3 milímetros aquém, tá bom? Escolhido o espaçador digital, a gente vai então preparar o nosso cimento. Já dei uma adiantada para vocês lá de como tem que ser essa preparação do cimento. Então, utilizar placa de vidro e espátula metálica estéreo, tá? A gente pode ter esse cimento sobre duas apresentações, pó líquido, tá? Ou pasta-pasta. E, de maneira geral, não existe uma quantidade pré-estabelecida, tá? A quantidade de pó depende do volume de cimento obturador que você vai desejar preparar, de acordo com a amplitude e o número de canais que vão ser obturados. O líquido ele será usado em quantidade suficiente para que se obtenha um cimento com a consistência desejada. Qual que é a consistência desejada? Pastosa, homogênea, formando um fio de 2 centímetros, tá bom? Então, você coloca uma porção de pó, um pouco de líquido, vai aglutinando esse pó nesse líquido até você obter essa massa homogênea com fio de 2 centímetros, tá? Cimento pronto, a gente vai, então, executar a técnica de obturação, tá? Primeiro passo, pego a lima memória num comprimento de trabalho -2 ou -3, passo ela no meu cimento e levo essa lima memória no canal radicular, envolvendo as paredes laterais, tá? Então, eu não vou chegar até a região apical, não quero, eu só quero o quê? Besuntar as paredes laterais com o cimento, tá? Então, eu coloco a lima memória, faço movimento de rotação no sentido anti-horário, tiro, passo no cimento de novo, levo de novo, faço isso umas 2 ou 3 vezes. Para o quê? Para eu envolver as paredes laterais com o cimento. Feito isso, a gente pega o nosso cone principal, seca ele, porque ele vai estar no hipoclorito, então seca o cone principal, passo ele no cimento e vou levá-lo lentamente, esse cone, até o meu canal, até atingir o comprimento de trabalho. Atingi, estabilizei, vou pegar então o meu espaçador digital, tá? Geralmente vai ser o 25 ou 30, geralmente não é mais grosso que isso, o espaçador digital que vocês vão utilizar. Então, por tentativa, a gente pega o espaçador digital de calibre compatível com o espaço que tem ali entre a parede e o cone, tá? E com o movimento firme em direção apical e com pequenas oscilações de 1/4 de volta para a direita e 1/4 de volta para a esquerda, esse espaçador é introduzido, né? E ele consegue, então, abrir esse espaço, né? Buscando pressionar lateralmente o cone contra a parede. Com a pinça clínica, a gente vai pegar o cone acessório, né? E vai, então, passar ele no cimento obturador. E enquanto com uma das mãos você está segurando a pinça, a outra mão você vai retirar o espaçador, girando no sentido anti-horário. E imediatamente após o espaçador ter saído e liberado o espaço, você insere o cone acessório que você está segurando com a pinça no espaço que foi deixado. Novamente, você vai, então, inserir o espaçador digital, abrindo o espaço com movimentos na direção apical, fazendo pequenas oscilações de 1/4 de volta para a direita, 1/4 de volta para a esquerda, até você conseguir atingir mais ou menos a região de terço médio. E vai, então, pegar um outro cone acessório, passar no cimento e levá-lo até o canal no momento em que você remove o espaçador, certo? E você vai fazendo isso até você não conseguir mais inserir o espaçador digital, ou você insere, mas percebe que o espaçador digital ele já está na região de terço coronário.
Quando chega nesse momento, significa que já não cabe mais cones acessórios, não tem mais necessidade de preenchimento. E aí, nesse momento, então, a gente vai fazer o nosso raio-x da prova do penacho, tá? Então, lá, a gente vai repetir esse procedimento de inserção do espaçador digital e do cone acessório, buscando levar ao canal radicular a maior quantidade possível de cones. Eles, juntamente com o cone principal e o cimento, vão ser responsáveis por uma obturação tridimensional, preenchendo todos os espaços, canais acessórios, tá? Istmos e toda a região que vai além de terço médio, cervical e apical, tá? Quando a gente não consegue mais penetrar os cones acessórios e o espaçador ele já não entra mais na região de terço médio, ele fica só mais na região de terço cervical, a gente então suspende e vai então fazer um raio-x, tá? Raio-x do penacho. Ele acontece no momento onde a gente terminou a nossa condensação lateral, tá? E ele é muito característico, tá, gente? Raio-x do penacho a gente ainda faz com o dente em isolamento. Então, a gente não tira o isolamento ainda, tá? E a gente faz e ele aparece desse jeitinho, tá bom? Então, é um raio-x bem característico. Ah, por que não pode tirar o isolamento? Porque depois a gente ainda vai cortar esses cones, limpar a superfície do dente, condensar, para daí fazer a restauração provisória. Então, a gente só vai realmente tirar o isolamento absoluto na hora que a gente for mandar o paciente embora, tá? Então, não tira o isolamento, tá? Eu ia comentar uma coisa com vocês. Ah, tá. Então, o que é importante? Vocês entenderem o que é a condensação lateral. Então, a condensação lateral, a técnica de condensação lateral, ela é isso. Ela envolve o que? A utilização de um espaçador digital, né? A fim de inserir cones acessórios junto ao cone principal e as paredes do canal radicular, né? Consiste na liberação de um espaço para que a gente consiga inserir o máximo possível de cones acessórios junto ao cimento e ao cone principal para que a gente consiga uma obturação tridimensional, tá? Daí, fez o raio-x do penacho, não tive dobra de cone, não tive presença de bolha, o meu preenchimento tá bom, tá? Eu vou, então, cortar esses excessos dos cones que ficam pra fora, tá? E aí, utilizando um calcador de paiva pequeno, a gente vai fazer a compactação agora horizontal e não mais vertical, tá? Então, pressionando os cones de guta para a entrada do canal, a gente faz a condensação vertical, procurando regularizar a superfície cervical da obturação, tá? Fiz toda a minha condensação vertical. Eu vou, então, fazer a limpeza da câmara pulpar com uma bolinha de algodão embebida em álcool, evitando o manchamento, tá, do dente. Posso utilizar o óleo de banana, tá, que ele é como se fosse uma acetona, tá? Ele é muito utilizado para fazer remoção de esmalte. Então, posso utilizar o óleo de banana para fazer a limpeza dessa cavidade coronária ali, né? Deixar tudo bem limpinho. A guta é importante que ela seja cortada no terço médio, não pode ficar a guta percha, cone de guta, na região coronária, porque senão vai manchar, tá? Então, fazer certinho o corte, seco ali a minha cavidade coronária com uma bolinha de algodão e faço a minha restauração provisória. Fiz a minha restauração provisória, aí sim, posso remover o isolamento, tá? E fazer o raio-x final, tá bom? Essa caneta que tem aqui do ladinho do óleo de banana é a Endopen, que a gente chama, tá? Ela é um calcador elétrico, na verdade. Então, você não precisa utilizar a lamparina, né? Ele esquenta sozinho e aí você consegue fazer o corte dos cones com ele sem precisar de lamparina, tá bom? É bem prático. E não é muito caro, tá, gente? Tem pra vender no OLX, no Mercado Livre. Acho que custa menos de R$200, tá? É bem bacaninha. Certo.
E para obturar dentes multirradiculares, né? Então, assim, os princípios e as técnicas, os materiais utilizados são os mesmos. Porém, como a gente está lidando com mais canais, a gente precisa de alguns cuidados extras. A primeira coisa é tempo, tá? Então, assim, para obturar mais de um canal, a gente precisa de tempo e tranquilidade. É aquilo que eu comentei, se tem paciente me esperando na recepção, se a minha cabeça não tá boa naquele dia para fazer aquilo, é melhor não fazer e marcar para outro dia, tá? Por quê? Porque exige tempo, tá? Pensa, com um canal só, aquele monte de conezinho saindo, imagina tudo aquilo com mais canais, né? Então a gente precisa estar com tempo para fazer um serviço bem feito. Segunda dica, ou cuidado, né, é obturar um canal por vez. Isso evita que os cones se juntem na câmara pulpar, dificultando a condensação lateral, tá? Até porque assim, você pode fazer a obturação de um canal, coloca o cone principal, faz a condensação ali, né? Faz o raio-x. No raio-x vai aparecer o canal que você fez. Tá bom? Beleza, tá ok. Então vou pro outro, né? Porque às vezes você faz os dois de uma vez, ou tudo de uma vez, na hora que você faz o raio-x do penacho para ver a obturação, você não vai saber onde você errou, tá? E aí você vai tentar dissociar a imagem, não vai aparecer porque vai ter toda uma massa ali envolvida, de cimento, de cone, né? Então, assim, quando a gente está lidando com mais canais, faz um canal por vez, tá? Não que você vai fechar um canal, mandar o paciente embora para você vir e ele fazer o outro. Não. Faz um, depois que você terminou esse, radiografou, deu certo, vai lá e já fecha o outro, tá? Preparar um pouco de cimento para cada canal no momento de usá-lo, para não correr o risco do que? Do cimento endurecer ou do tempo de presa ser alterado, tá bom? Mas, de maneira geral, a técnica, os materiais, tudo é feito da mesma forma, tá? É só alguns cuidados extras que vocês precisam ter. E como eu comentei, tá? Além dessa técnica que é a técnica que a gente mais utiliza, tá? Que é a da compactação lateral, a gente vai ter outras técnicas que empregam gutapercha termoplastificada, tá? O objetivo é criar uma obturação personalizada para cada conduto radicular, dando como resultado uma obturação tridimensional que acompanha a anatomia do canal, né? Quando que a gente indica essas técnicas com guta termoplastificada? Em canais mais amplos, com istmo e reabsorções internas, tá? As técnicas termodinâmicas, né, onde a guta ela é amolecida pela ação de um calor produzido pela fricção de instrumentos, envolve a técnica da Max-Spaden e a técnica híbrida de Tagger. A Max-Spaden, gente, ela é um instrumento muito parecido com uma lentulo, tá? É fabricada de aço inoxidável e apresenta um desenho similar a uma lima Hedstrom, porém as espiras elas são invertidas, são encontradas nos calibres de 25 a 80 e o comprimento de 21 a 25 milímetros, tá? Elas vão ser utilizadas no contraângulo. A gente vai escolher o compactador com o canal vazio, então a gente vai testar ele. Lembrando que no caso desses compactadores, eles não são levados até o comprimento de trabalho, devido ao risco de extravasamento que eles podem provocar, tá? Então, eles vão ser sempre utilizados -2 ou -3 do comprimento de trabalho. Eles não devem ficar presos, não devem ter resistência com as paredes laterais dos canais por causa do risco de fratura, tá? Então, se ficar travado com o canal vazio, pode fraturar. Também não deve estar muito folgado, né? Porque senão ele não vai conseguir gerar a fricção e o calor necessário para termoplastificar a gutapercha. Ou seja, não deve ficar nem muito travado e nem excessivamente folgado. Praticamente igual o cone principal, tá? Só que daí que vai, quando você testa o compactador, o cone principal ele já está posicionado. Então daí você entra com a Max-Spaden para testar e o cone principal tá lá. Então ele tem que nem ficar travado e nem ficar muito folgado diante dessa situação, tá? O compactador selecionado, ele deve entrar sem pressão exagerada,
pelo menos até o terço médio. E antes de levá-lo ao canal, é importante verificar se ele está girando no sentido horário, tá? Porque se ele estiver para sentido anti-horário, ele vai remover todo o seu cimento e guta. Então, ele precisa estar girando no sentido horário, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Escolhi lá o meu cone principal, vou escolher o meu compactador, qual que vai se ajustar melhor. Vou colocar um cursor lá para eu inserir ele só até -3 no meu comprimento de trabalho. Aí, preparo o cimento, posso levar com a lima memória o cimento nas paredes laterais, levo o meu cone principal posicionado corretamente no comprimento de trabalho. E aqui nessa técnica, no lugar de eu ficar inserindo vários tipos de cone, eu já vou inserir a Max Padding e acioná-la. E essa Max Padding, junto com o cimento, ela vai então termoplastificar a minha guta percha, tá? Então, o calor resultante do atrito plastificará a guta percha e concomitante será feita e concomitantemente será compactada dentro do canal. À medida que a guta ela vai sendo compactada, o instrumento ele tende a sair sozinho do canal. Essa retirada sempre com o micromotor em movimento, né? E ela deve ser feita de forma lenta. Então, assim, nunca você vai parar de acionar o micromotor com ele dentro do canal. Então, ele sempre vai estar sendo mantido em movimento, tá? Porém, a sua mão que trabalha de forma mais lenta, para que você consiga fazer a remoção dele do canal radicular. Imediatamente após a retirada do compactador, com o uso de calcadores de Paiva, tá? A gente faz a condensação vertical, né? Compacta essa guta e esse cimento que ficou, corta se precisar cortar, tá? Tirando todo o cimento e guta percha da região coronária. E aí, a gente limpa com a bolinha de algodão e álcool ou óleo de banana, seca bem e faz a restauração provisória e raio-x final, tá? No caso da técnica com a Max Padding, daí aqui a gente não tem o raio-x do penacho, tá? A gente vai ter só o raio-x da prova do cone. E para finalizar, a gente tem a técnica híbrida de Tagger, tá? A técnica híbrida de Tagger, ela junta as duas coisas. A condensação lateral, que é aquela onde a gente utiliza o espaçador digital e os cones acessórios, junto com o cone principal, sendo que é a responsável pela obturação de todo o terço apical e médio também, tá? E aí, a utilização da Max Padding, tá? Após essa condensação lateral, para quê? Termoplastificar tudo isso, tá? Que vai ser responsável pela obturação do terço cervical e médio. Então, depois que eu inseri o meu cone, inseri os meus cones acessórios, no lugar de eu simplesmente só fazer a compactação vertical, eu vou pegar e vou entrar com a Max Padding, e a Max Padding, com o calor que ela gera pela fricção, ela vai unir toda essa massa obturadora, né? E aí, depois que eu removo o meu compactador de Max Padding, com o calcador de pávia, eu vou só levemente compactar para finalizar, e aí faço a minha limpeza, tá? Dessa região coronária e a restauração provisória, tá bom? Então, a técnica híbrida de Tagger é a que a gente mais utiliza, principalmente quando a gente tem canal único, canal amplo, né? Porque ela consegue dar uma abraçada geral em tudo, tá? Aqui nesse videozinho, depois vocês vão clicar e assistir ele, agora ele não vai, né, não vou conseguir passar junto, mas vocês vão conseguir entender bem todas as técnicas, né? Porque como a técnica híbrida de Tagger, ela abraça tanto a condensação lateral quanto a Max Padding, vocês vão conseguir ter uma visualização boa das três técnicas, tá? Então, os primeiros passos da técnica são iguais aos da condensação lateral. A gente passa o cimento endodôntico nas paredes laterais, coloca o cone principal, depois, com a ajuda do espaçador digital, insere os cones acessórios na quantidade compatível com as dimensões do canal, né? Em seguida, a gente
escolhe o espaçador de Max Padden que a gente vai utilizar, né? Ele no sentido horário, a gente vai então acionar e pela sua fricção a gente vai conseguir então a compactação de toda essa massa obturadora, tá? Girando em velocidade correta e no sentido horário, ele vai provocar o amolecimento e compactação da gota PERT, tá? Então, depois vocês vão conseguir ver no vídeo a praticidade, como fica mais fácil quando a gente utiliza. Porém, gente, apesar da Max Padden parecer a última maravilha do mundo, o seu uso, ele deve ser bem cauteloso, tá? Então, nunca esquecer da regra dos menos 2 ou menos 3 milímetros e tomar bastante cuidado para ela estar no sentido correto, que é o sentido horário, tá? Tomar cuidado, porque às vezes, se a gente não tem um bom controle da mão, pode ocorrer extravasamento, tá? Na minha especialização, teve um caso que foi feito, onde teve extravasamento num central, e precisou até fazer cirurgia parendodôntica para fazer a remoção de todo esse cimento e cone que tinha extravasado. Então, assim, precisa muito de técnica e experiência, tá? Até depois, futuramente, aí no laboratório, a gente pode tentar comprar, quem quiser comprar, a gente pode testar, tá? Antes de vocês fazerem na boca, é extremamente importante, tá? Até porque, assim, quando às vezes vocês não têm experiência com a Max Padden, quando ela não provoca o extravasamento, ela tira toda a sua obturação. Você perde todo o seu trabalho. Então, é bem complicado. Apesar de parecer simples e a melhor coisa do mundo, não é tão fácil assim de usar, precisa de treino. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a parte de obturação e materiais, tá? As referências que eu utilizei na aula são esses 3 livros, tá bom? E fico à disposição de vocês no WhatsApp, no e-mail, para possíveis dúvidas. Já vou mandar as questões dessa aula para vocês responderem, tá? O prazo de 1 semana, então até sexta-feira, né? Um pouquinho menos que 1 semana, tá, gente? Então, até sexta-feira eu recebo as questões de vocês pelo e-mail, para que daí eu possa corrigir, né? E de forma individual eu vou respondendo vocês e tirando as dúvidas de vocês. Tá joia? Muito obrigada e até a próxima!